Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E nós estamos aí na nossa série Atravessando o Deserto da Vida. E o episódio de hoje é Lidando com o Medo e a Insegurança. Vamos, chama todo mundo aí. Hoje nós vamos falar sobre dicas práticas de como você pode superar o medo e a insegurança e fortalecer a sua fé em meio a esse deserto ou a essa dificuldade que você vive. E eu já começo aqui perguntando sobre o medo, né? Quais são, né, os maiores medos que as pessoas enfrentam durante esse período de deserto, esse período de mudanças? Quais são os maiores medos que as pessoas enfrentam? O medo é um espírito, para começar, e que se manifesta nem sempre quando chegam os desertos. Já aprendemos o medo por causa dos nossos pais, que em vez de nos ensinar a agir e a saber discernir entre o perigo e a segurança, começa a meter bico. Cuidado, menino, com É, isso. Olha que estamos em choque, né? Olha atravessar a é, rua. Então já somos criados numa cultura de medo, de insegurança. Olha, cuidado com esse mato, olha a cobra, olha o ladrão, fecha a porta. Então você já vive num mundo de muita insegurança. Aí, ok. O medo. Mas existem aqueles que são universais. O medo do desconhecido. O desconhecido traz insegurança. O medo de sair da zona de conforto. Todos nós nos sentimos seguros onde conhecemos, onde sabemos que vai tudo bem, sabemos como vai ser o hoje, como vai ser o amanhã. O medo do fracasso, e se eu mudar, e se acontecer uma mudança na minha vida. O medo de perder o controle das coisas. Eu quero ter o controle de tudo, mas de repente vem as mudanças dentro desse deserto que sempre chama mudança, e elas assustam, porque quando a pessoa pensa em mudança, e se eu falhar? E se eu cometer um erro? E se não der certo? E consideramos apenas as consequências, geralmente não pensamos nos benefícios que essas mudanças vão nos trazer. É o quê? Aí começamos preocupação, começamos a nos ocupar previamente. Eu listei aqui, segundo um psicoterapeuta, 10 medos que normalmente impedem todas as pessoas. E como eu sempre digo, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ele não criou nada, eles não criaram nada, a estrutura humana foi Deus quem criou, eles apenas estudam as nossas reações que são comuns para tentar discernir por que isso, por que aquilo outro, o que é que todo mundo sente, que reação se provoca quando ocorre um incidente. Então, primeiro a mudança em si. Uma mudança. Temos medo da mudança. E o pior é que vivemos num mundo de mudança. Você acorda de um jeito e de repente mudou uma lei, mudou uma regra, mudou algo na sua vida, porque algo ocorreu, ou perdeu o emprego, ou um novo emprego, ou é um desafio, é uma morte, é uma perda de alguém. No entanto, há muitas pessoas que resistem à mudança, apesar de saber que elas fazem parte da nossa vida. Por exemplo, você casou, eu tenho uma vida independente, agora você tem um filho, mudança. Como vai ser sua vida? Como é que eu vou dormir? É um novo emprego, é um novo patrão. Nós estamos sempre lidando. E se não colocarmos dentro de nós o fato de que mudança é algo normal na minha vida, eu vou aprender o novo com as mudanças. Segundo é a solidão. O medo da solidão. Quanta gente tem medo da solidão, ficar sozinho. E isso pode fazer com que às vezes as pessoas se isolem, fiquem sem assistência, percam seus relacionamentos por medo da solidão.
Quantas pessoas, por exemplo, estão num relacionamento tão doentio, tão sofrido, mas o medo da solidão faz com que a pessoa fique dentro daquela situação, dentro daquela prisão, ou mesmo dentro de um emprego, de um patrão opressor, mas o medo de ficar sozinho, medo de não ter emprego, medo. Então, a solidão é outro vilão que alimenta, eu diria, alimenta o espírito do medo, porque a Bíblia chama de espírito. Deus não nos deu espírito de medo. Então, é um espírito. E o fracasso, tenho medo de fracassar. Você deve avançar na sua vida, deve continuar a estudar, você deve procurar. E se eu não der certo? E se eu fracassar? Já fica prevendo o medo do fracasso. E como disse Jó, o que eu mais temia me sobreveio. Exatamente, Então, o que eu mais tirar os temia me sobreveio, pensamentos. exatamente. Eu até coloquei isso aqui. O medo, e se eu fracassar? Ontem mesmo o secretário do BPFE manda assim, os TCCs dos alunos, porque alguns estão perguntando, quanto tempo leva a corrigir para saber se eu vou passar? Quer dizer, já está com medo de fracassar. Vem a formatura aí em novembro. E se eu não passar? É o medo do fracasso. Será, né? Se a professora vai me chumbar. Né? Enfim, a rejeição. Outra, o medo da rejeição. Porque já temos as raízes de rejeição. Então temos, e sobretudo quando já temos, o medo de a pessoa me rejeita. Então, eu sou doentio, porque eu tenho medo de ser rejeitado. E eu faço coisas só por medo da rejeição. Quero agradar todo mundo para não ser rejeitado. É outro medo. A incerteza. Uau! Tudo mudando. Mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de curso, mudar de estado civil. Enfim, algo ruim. Há o medo de que algo ruim me aconteça. E as pessoas, às vezes, têm esse medo até do nada. E se... doutor, alguém diz, fulano pediu, diz assim, está lá não sei que andar, mas tá assim, é melhor pôr janela, é melhor pôr uma chave, porque aqui pode alguém, um ladrão subir. É o medo, é a incerteza. Isso é seguro? Não sei. Enfim, algo ruim pode acontecer. O medo de se machucar no meio da jornada, medo de ser julgado, medo de ser inadequado para aquela tarefa, medo de perder a sua própria liberdade. Mas como vencer todas as fobias, né? Porque são fobias. Eu diria, em primeiro lugar, porque nós temos que reconhecer quais são os meus temores. O que é que me paralisa? O medo paralisa. O medo paralisa. Porque temos muitos medos, né? Medo de cobra, medo de barata, medo de elevador, medo de altura. Muitas são as fobias. Medo de ladrão, sei lá. Medo de viajar, medo de perder o marido, medo de que o cônjuge vai trair. Loucura. Medo, é espírito. Então, localize. Porque todos têm uma fonte só. É um espírito. É um espírito. Por que você se sente seguro? Você está com medo de quê? Daquilo que nunca viu. Você está trazendo para o hoje o que nem sequer existe. Então você está desperdiçando energia mental, energia emocional, energia física, energia espiritual. Então você é aqui que tem que tomar a palavra que Deus não nos deu espírito de medo. Porque já sei o que você vai perguntar daqui a pouco, então eu falo lá. Não é medo de enfrentar. Aqui está uma chave. Você tem que localizar e rejeitar. Não aceito. Você diga o nome. Qual é medo de quê? Medo de morrer? Tem gente que tem medo de viver e outros têm medo de morrer, né? Então diga, espírito de medo, eu te desalojo hoje em nome de Jesus. Não temerei, não temerei. Aí tem um versículo que diz, em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Então troca o medo pela confiança. É muito interessante isso, que você listou todos esses medos de mudança, né? E existem 6 medos que são os medos universais que toda pessoa tem. Foram descritos por Napoleão Hill, que é o medo da velhice, o medo da morte, o medo da pobreza, o medo de perder alguém ou de perder o amor de alguém, o medo da doença, né? E o medo da crítica.
Então, esses são os 6 medos, que são 6 medos universais que toda pessoa tem, né? Um medo ou outro em maior ou menor intensidade, esse espírito de medo. Mas eu queria perguntar como que a fé, então, pode nos ajudar a superar todos esses medos? Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E citando Paulo e linkando a pergunta anterior sobre os tipos de medo, Paulo diz em 2 Timóteo 1,7: porquanto Deus não nos concedeu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A palavra medo, ela aparece 356 vezes na Bíblia Amplificada. E é muito interessante esse versículo que você acabou de ler, mas na versão TPT ele coloca: Deus não nos deu espírito de medo, mas o Espírito Santo nos deu o magnífico poder, amor e autocontrole. Mas a palavra medo aparece 356 vezes na Bíblia e com medo 167. Todavia, não temas ou não tenha medo aparece 71 vezes na Bíblia. Não tenha medo. A frequência dessas frases nos mostra o quê? Que a vida cotidiana apresenta muitas circunstâncias que podem gerar medo, insegurança, dúvida, preocupação, descrença. Mas a palavra fé, que é a vitória que vence o mundo, aparece 346 vezes. Fé. Agora, o que é fé? A minha definição de fé é tomar a palavra de Deus por verdadeira. Fé é tomar a palavra de Deus por verdadeira. Quando o autor dos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, ele diz que a fé tem um fundamento. Porque às vezes as pessoas dizem que a fé é um salto no escuro. Esta é a definição totalmente errada. Não é um salto no escuro. Salto no claro, na palavra. Suponhamos, tem aqui um poço, lá embaixo tem uma criança. Está tudo escuro. Aí o pai está aqui em cima, o pé, que nem o filho vai saltar. Ou está num perigo, vamos dizer, alguém está num perigo. E o pai diz: filho, salta. Eu vou te aparar. Ele não saltou no escuro, saltou nos braços do pai. E quando a Bíblia diz fundamento, o fundamento é Deus e sua palavra. É o firme fundamento de coisas que eu não vejo. A certeza daquilo que não é aparente. Mas por quê? Porque Deus falou. Então, é a promessa. Eu creio na promessa. Isso é a fé. Então, a fé vem da confiança. Fé é confiança. Confiança em Deus, confiança na sua palavra. É a fé que nos equilibra. É a fé que nos capacita. É a fé que traz este equilíbrio, este autocontrole, que me ajuda a dominar. Eu citei vários pensamentos só sobre fé para que você guarde no seu coração, porque depois eu vou me centrar no medo. A fé vem de Deus. Segundo, a fé em Deus é demonstrada e ativada pelas palavras que falamos. Terceiro, a fé em Deus anulará e superará e conquistará o medo e derrotará Satanás. Porque o medo é um espírito que Satanás traz sobre a nossa vida. A fé em Deus e em sua palavra nos libertará da escravidão, da condenação, da culpa. A fé em Deus nos dá coragem, nos dá confiança, nos dá esperança. A fé em Deus nos leva à nossa salvação, foi o que nos levou à salvação. E nos leva à vitória, e nos leva ao céu. Romanos 10:17, na versão amplificada. Portanto, a fé vem pelo ouvir o que é dito, e o que é ouvido vem pela pregação da mensagem que saiu dos lábios de Cristo próprio, Messias.
E na versão amplificada, a definição de fé de Hebreus 11:1 diz: agora, a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. Fé, percebendo como fato real o que não é revelado nos sentidos. Deus é aquele que chama as coisas que não são como se fossem. Deus é o Deus do agora. Deus é o Deus do agora. Não há passado, não há futuro para Deus. Então é a fé hoje, o que Deus falou, nisso eu creio. Mas o medo, que é o medo? O medo é a dúvida. O medo é a descrença em Deus e sua palavra. Porque estamos crendo mais nas mentiras de Satanás, nesse estado de pavor, de inquietação, de preocupação, de ansiedade. Medo é fé ao contrário, ou uma fé contaminada. Porque eu não creio em Deus, eu estou crendo nas circunstâncias. Eu estou crendo no perigo, eu estou crendo na mentira. O medo nos equipa e nos capacita a falhar, porque nos paralisa. Ninguém avança com medo. Ninguém progride com medo. Ele funciona como um ímã e atrai certamente as coisas que mais tememos. Que é o que aí entra Jó, né? Medo vem de Satanás, é o espírito demoníaco. Não é uma emoção, não é um sentimento, é um espírito que nos escraviza. O medo é demonstrado e ativado pelas palavras que falamos. O medo é alimentado por nossas emoções negativas. Nosso egoísmo, nossa raiva, nossa mágoa, nosso desespero, nossa ganância, inveja, ciúme, insegurança. Mas o medo é superado pela fé em Deus, sua palavra, e por andar em integridade e fidelidade na palavra de Deus. O medo mantém você no cativeiro. Você é cativo, você é escravo. Ele produz desespero, desesperança. O medo é uma crença que Deus não nos ama de verdade, que não cuidou de nós. Ele é baseado no egoísmo, uma expressão do nosso desejo de preservar-nos, de proteger-nos de perigos que nem sequer existem. O medo destrói nossa confiança, enquanto a fé nos constrói. E aqui entra o que você citou já há pouco, Jó. Jó, ele faz a declaração no capítulo 3, versículo 25. Porque o que eu temia, muito me sobreveio. E o que eu era receoso, aconteceu. Agora, uma nova versão de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, que é a versão amplificada, de covardia, de medo covarde, e encolhido e bajulador. Mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de mente calma, e bem equilibrada e disciplinada com autocontrole. Esse é o que Deus nos deu. Então, o que Deus não deu, rejeite. Rejeite. Então, confie em Deus, viva pela fé e o medo é superado. E vamos terminar esta parte com a Bíblia, na versão amplificada. Pois o espírito que agora recebestes não é um espírito de escravidão, para colocar-vos novamente em cativeiro ao medo, mas recebemos o espírito de adoção, o espírito que produz filiação, em a bem-aventurança, a qual clamamos, Abba, Pai. Todas estas coisas, mais que vencedores. Fale aos seus medos hoje, espírito de medo. Eu te desalojo da minha vida em nome de Jesus. Nunca diga, eu tenho medo. Por quê? Se eu digo, eu tenho um copo, eu estou dizendo que é minha propriedade. Eu tenho um relógio, eu estou assumindo a propriedade. Quando eu digo, eu tenho medo, seja lá do que for, eu estou me apropriando deste espírito, ele se torna meu, eu adotei.
Talvez pela ignorância, você não sabia, mas hoje que você sabe, você vai desalojar. Você vai pôr na rua, vai despejar esse espírito e vai dizer: espírito de medo, não importa quantas fobias, tudo é um só. Eu te agasalhei muito tempo dentro de mim, eu te alimentei, porque cada vez que você está pensando, você está alimentando este espírito. Hoje, na autoridade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te ordeno: pega as tuas tralhas, tuas roupas imundas que estabeleceste dentro de mim, eu te desalojo, vai-te da minha vida para sempre, não retornes, em nome de Jesus. Amém. Existem técnicas que são técnicas específicas para você manter a calma e a fé durante esses períodos difíceis? Nem poderia chamar de técnica, mas há passos. Há passos, sim. Nós estamos aqui a alguns passos tentando lhe ajudar para superar consistentemente o medo. Primeiro, leia, estude, medite na palavra de Deus e confie em Deus, em sua palavra. Você vai ver, se Maval disse, você vai sempre voltar ao mesmo ponto. Vou. Você toma café? Hã? Todo dia? Quer um cafezinho? A mesma receita? Todo dia? Mas não já tomou? Pois é, a gente se esquece logo. Na hora que chega o problema, esquecemos tudo que Deus fez na nossa vida. Então, nós vamos repetir estes princípios, porque eles têm que ser encarnados e a gente esquece. Nós entramos numa rotina, tanta coisa demanda a nossa atenção. Então, guarda, é preciso ler, estudar e meditar na palavra de Deus para que confiemos nele e alimentemos a nossa confiança. Lembre-se de quem você é em Cristo e de quem Deus é. Você é uma nova criação. Deus é o seu Senhor. Terceiro, examine a si mesmo. Aprenda de onde vem o medo. Identifique. Identifique. Por que eu estou com medo disso? É alto lá. Por que eu vou ter medo? Deus não me deu espírito de medo. Quarto, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo. Ouça a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me. Ouça a sua voz. Em quinto lugar, encoraje-se a si mesmo. Seja corajoso, seja ousado. Lembre-se, a batalha já foi vencida. Diga a você mesmo. Fale com você, Valnice, a batalha já foi vencida. O que é que você vai temer? Não tema coisa alguma. Você não está só. Não te deixarei, não te desampararei. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E recuse-se a falar maldições sobre a sua vida. Por favor, nada de ficar dizendo eu vou fracassar, vai acontecer isso ruim comigo, não. E em todas as situações, olhe além da superfície. Olhe além da superfície. Use a palavra de Deus contra Satanás. Pegue a palavra de Deus e jogue na cara dele. Esta é a nossa arma, a espada do Espírito. E o escudo da fé, é com o escudo da fé. Você lança a palavra que você crê. Deus está comigo, não me desamparará. Tem medo de quê? Da velhice? Joga a palavra enquanto o nosso corpo se corrompe, o interior se renova a cada dia. Está com medo da morte? Não morrerei, mas viverei, não é? Está com medo da doença? Jesus já levou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades. Enfim, ande na força e no poder do Espírito Santo de Deus e decida que você vai viver pela fé. E assim, construindo resiliência, desenvolver a capacidade de se adaptar às mudanças e esperar os obstáculos com força e perseverança, confiando em Deus, que lhe dará vitória. Esta, repito, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode compartilhar um testemunho de alguém que venceu o medo e superou os obstáculos através da fé? Na Bíblia? Gideão. Tem tantos, mas eu escolhi Gideão. Por que eu escolhi Gideão? Porque ele está cheio de fobias. Gideão está cheio de fobias. Estive relendo a história dele, porque o que ocorreu? Era o tempo dos juízes. E os midianitas estavam deixando Israel
invadia aquela multidão, tomavam as plantações, tiravam tudo do povo. E ainda desde o capítulo 6 até o 8, mas eu vou só tocar em alguns pontos. Sempre que o povo de Israel formava a sua plantação, os midianitas, os amalequitas, outros povos da região invadiam, acampavam na terra, devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades, aí vai por aí, tudo, trazendo seus animais, suas barracas, chegavam como enxames de gafanhotos, era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens e camelos, invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. E por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar. Que horror! E aqui é que vai entrar o nosso corajoso Gideão. Então, de repente, o verso 11 diz: o anjo de Yahvé, quando a Bíblia fala do anjo de Yahvé, é o Cristo pré-encarnado, veio e assentou-se sobre o grande carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás ben Avier, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava o quê? Malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo. Ele está numa situação de quê? Medo. Ele vai malhar o trigo no lugar das uvas, de prensa de uva, para quê? Esconder. Gideão está escondido. Então, primeira coisa que eu vejo aqui é que o anjo de Yahvé chega para Gideão e começa projetando sobre ele uma nova identidade. O medo vem de uma insegurança. Ele está inseguro. E a primeira coisa que o anjo diz é mudar a identidade dele. Deus chama as coisas que não são, como se fosse quando ele quer mudar a nossa identidade. Gideão é medroso. E o anjo chega e o chama de corajoso. Gideão está fugindo. E o anjo diz que ele é guerreiro. Ele é guerreiro. Veja o que diz aqui. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. E Yahvé está com você, guerreiro corajoso. Olha. É assim que Deus faz com você. Você está chamando de quê? De medroso? Deus diz, corajoso. A nossa identidade em Cristo, a nossa insegurança reside muito no desconhecimento da nossa identidade, quem realmente somos. Então, está o que aqui? Você está com um complexo de inferioridade. É o caso aqui de Gideão. Aí quando ele fala isso, aí ele vai, ai não. Aí ele vai questionar, o quê? O quê? Corra comigo. Não, olha o que aconteceu, a gente já ouviu tudo que Deus fez no passado, e agora? E agora? Aí ele diz, não, nos fez Yahvé subir do Egito, entretanto agora o Senhor nos abandonou. Ele nos entregou nas mãos. Aí a segunda coisa que eu destaco, depois de Deus mudar a identidade, comissiona. Deus comissiona. Como é que Deus vai dar uma tarefa de guerreiro corajoso para um medroso? Não, Deus não está muito preocupado com o que você acha que é. Não, Ele está mais envolvido em quem você pode se tornar, porque Ele projeta sobre você uma nova identidade, porque Deus tem um plano para a sua vida. Por que todas essas mudanças? Porque Deus está formando em você um vaso de honra para a nossa geração. Então, um comissionamento. Vem um comissionamento. Verso 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai com a força que tu tens. Acho que nessa hora ele começou a dar um chilique. Que força que eu tenho? Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Deus é especialista em pegar quem não é nada para demonstrar o seu poder. Aí nas palavras de Paulo, toma as coisas que não são, para confundir as que são. E nós vamos ver isso na vida, não é só de Gideão, não é verdade? Então, a voz do medo, eu pus aqui, a voz do medo. Qual é a voz do medo? Ai de mim, meu Senhor.
contestou Gideão. Como posso salvar Israel? E olha aqui o preconceito. Olha a sua autoimagem. O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Eu! Porque você está olhando para você. Você tem medo do fracasso. Você tem medo do que é novo, medo da insegurança. Por quê? Porque você está olhando para dentro de você e não para aquele que está falando com você. Sou eu que estou falando com você. Aí vem a promessa, sempre. Olha, não fique também se culpando quando você expressa a Deus seus temores. Porque Deus, no meio disso, vai trazer uma promessa. Promessa. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão se convenceu? Não, ainda retrucou. Como? Ele recebeu a palavra. Deus tem paciência conosco. Aí ele disse, ok, se realmente eu encontrei graça, espera aí que eu preciso de um sinal. Aí ele vai buscar vai oferecer um sacrifício. Tá bom. E o anjo fica ali, ele oferece o sacrifício, ele prepara o cabrito, vê tudo acontecer, mas de repente o anjo não come. Ele está pensando que é uma pessoa, né? Ele não sabe que é o anjo do Senhor. Então, quando ele toca, o holocausto é consumido e ele some. Aí é que ele fica mesmo apavorado, porque ele diz, ai de mim, ó Senhor, no verso 22, meu Deus, eis que eu vi o anjo de Yahvé, face a face, vou morrer, né? Então, aqui, Deus dá um nome redentivo, Yahvé Shalom. É aqui que Deus deu o nome redentivo. Paz, não vais morrer. Tu não vais morrer. Mas Gideão estava dominado pelo medo. Eu listei aqui os medos. Primeiro, ele teve medo do chamado. Teve medo do comissionamento a ser um libertador. Teve medo do anjo do Senhor. Teve medo de morrer. Depois ele vai dizer, porque ele vai fazer o que Deus mandou. Ele obedeceu. Sim, isso é o passo de fé. Primeiro passo de fé, mesmo que você esteja inseguro, mesmo que ainda esteja vencendo os seus temores, você age. Então ele vai fazer, que era o que Deus mandou, ele destruirá Baal, mas ele vai fazer isso de noite. Por quê? Está com medo da família. Está com medo da família, está com medo do povo da cidade. Está cheio de medo de tudo. Medo de Deus e dos homens. Porque é o medo da mudança radical, por ver-se como pequeno, insignificante e incapaz. Mas essa voz da insegurança, a voz da insegurança, ele diz, ok, vamos fazer um teste. Depois disso, ele quer, vamos fazer um teste. Eu vou pôr essa lã aqui. É a voz da insegurança. Ele já sabe o que está chamado. Ele já começou o caminho de obediência, mas ele quer ter certeza. Senhor, deixa eu fazer uma prova. É a prova de Gideão, é a prova da lã. Se de fato estás comigo, então eu vou pôr a lã aqui no local. E amanhã, né, que ela fique seca e o resto molhado. Mas ele não fica contente com uma prova. Ele faz 2 provas. Mas Deus atendeu o pedido. Eu quero dizer uma coisa, não faça hoje prova de Gideão. Por quê? Nós vivemos na era do Espírito Santo. E você pode querer provar a Deus e se dar mal. Acho que eu já contei uma vez aqui essa questão de provas. Mas aí ele assume a identidade que Deus lhe deu. Ele assumiu. Ele assumiu a identidade e ele venceu. Ele realmente passa a conhecer a Deus e segue todos os passos que Deus mandou. E com 300 guerreiros,
ele vence os midianitas e termina a história assim. Assim foi Midian, abatido diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantou a cabeça, e a terra experimentou paz, shalom, e descanso por 40 anos, todo o tempo em que Gideão viveu. Aleluia. Como que o medo pode paralisar o nosso crescimento espiritual? E como que a pessoa está em casa pode fazer para se libertar desse medo e realmente agir e conseguir passar por esse deserto? Bem, a gente tem que entender a diferença entre um medo saudável e um medo que não é saudável. O medo é uma emoção. Se a gente não tivesse esse medo saudável de proteção, seria um desastre. No entanto, existe aquele tipo de medo que nos paralisa e nos impede de agir. Então, a Bíblia nos ensina que Deus não nos deu esse espírito de medo. Voltamos lá. A fé em Deus é o antídoto. Não temos outro caminho. É a fé em Deus. Quando confiamos em Deus e nas promessas, o medo perde o seu poder. Não tem mais. Não tem mais. É a palavra do Senhor. Jesus também oferece a nossa paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, o shalom. Aquele que é o nome que Deus apresentou, o nome redentivo que apresentou a Gideão. Então, quando o medo paralisar, tentar paralisar, dominar, entregue seus fardos a Deus em oração. Não há segredo, não há mistério, são passos muito simples. Eu me volto para Deus e sua palavra, alimento a minha fé, lanço sobre ele a minha ansiedade, porque é a fé em Deus que é a chave para vencer todo e qualquer medo que nos paralisa. Quando você confia, você pode dizer que a fé é o oposto do medo, então? Claro, ao contrário, a fé é a minha confiança no Deus que não pode mudar, que não falha, que não se arrepende das suas promessas. Passaram os céus e a terra, minha palavra não há de passar. Essa é a fé. E o medo é o quê? A minha fé no que me apavora, a minha fé na minha insegurança, a minha fé na acusação, a minha fé no fracasso. Porque veja só, se a fé é a certeza do que eu não vejo, o medo também é. Só que é o contrário. É o contrário. Eu estou com medo de morrer. Então, ok, eu estou trazendo a morte para hoje que eu não vi ainda. Eu estou com medo do fracasso. Eu não vi o fracasso, mas eu estou crendo que ele vai vir. Entendeu? Enquanto a fé em Deus, que traz a vitória e a segurança, então é o oposto. Só que o oposto em que sentido? A fé ao contrário. Por que a gente chama a fé ao contrário? Porque a fé negativa. É a confiança negativa. Eu tenho certeza que vai acontecer o que eu não vi acontecer. E a gente vê que muitas pessoas acabam atraindo doenças, né? Ou até morte por causa disso. Muitas pessoas falam comigo todos os dias, eu morro de medo de ter um câncer. E acaba tendo, né? Acaba tendo. Minha gineco, que era do hormônio, ela teve câncer. E ela disse, Valnice, eu não sempre cuidei de mim, tal. E ela disse, mas eu sempre dizia para as minhas pacientes, porque aí eu experimentei, tive gravidez, então eu sei o que é, aí teve isso. Aí ela dizia, só me falta ter um câncer. Olha o que ela viveu dizendo, para saber como é que as pacientes se sentem. Ela passou a vida ela me falando, aí eu fui, tá vendo? Você foi chamando câncer. Porque ficou dizendo, só me falta, não é assim? O que me falta me sobreveio. O que eu temia me sobreveio. E eu, vou morrer aos 33. Aos 33, a morte veio. Não fosse a oração do povo e o grito dos meus alunos, você tem que reagir. Uau!
você fazer uma nova oração. Sim. É isso aí. Muito, muito, muito importante. Então, se você conhece alguém que tem medo, se você se identificou com algum desses medos que a gente falou, reveja esse episódio, anote, medite na palavra, veja todos esses passos para se libertar desse medo, dessa insegurança. Compartilhe esse episódio com quem você acha que tem medo, que está diante de uma situação que provoca medo ou insegurança. E estamos esperando você no nosso próximo episódio. Até mais. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.